Vamos lá, deixa eu começar esse Café com Estética, né? Então sejam todas muito bem-vindas ao Café com Estética. Estou aqui toda segunda-feira, às 9h57, horário de Brasília, 8h57, horário de Mato Grosso. Eu me chamo Marina Feld, eu sou esteticista e terapeuta integrativa e sou a criadora do conceito Melasma Lapidado, que nasceu recentemente, mas eu creio que é um projeto de Deus na minha vida. E eu ensino profissionais da estética a tratar o melasma pela raiz. E a primeira aula, então, já está liberada da jornada, aula 1. E assistam lá. Quem não se inscreveu ainda, o link da inscrição está ali na bio, tá? Só correr lá e se inscrever depois da live, né, gente? Fiquem aqui comigo hoje. Se inscrevam lá depois da live, o link está lá. Entrem na comunidade. Para quem é profissional da estética, se postar os 3 resumos na comunidade, o melhor resumo vai ganhar uma vaga no curso, tá? Então, espero vocês lá. E eu quero começar a live de hoje, como eu sempre começo, trazendo uma palavra de Deus. Uma palavra do Senhor para nós. E a palavra que eu escolhi para hoje está em Mateus 6, do 22 ao 23, que diz assim: os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, o que essa palavra nos mostra? Que depende de como nós vemos. Eu vejo muitas pessoas que veem o mundo sempre de uma forma ruim. É aquelas pessoas que são negativas, que o copo está sempre vazio. E essas pessoas têm o hábito de transformar tudo em vitimismo. Infelizmente, elas olham para tudo e acham que nunca tá bom o suficiente. Então, essas pessoas não têm luz, porque os olhos não são bons. Olham as pessoas já com maldade, não conseguem ver carinho nas pessoas, não conseguem ver amor, não conseguem ver gentileza, estão sempre vendo ao contrário. Então, a minha oração para essas pessoas é que o amargor do coração passe, que elas venham conhecer Jesus de verdade, porque Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, e que os olhos dessas pessoas sejam sempre bons. E você que está aqui comigo, eu tenho certeza que seus olhos são bons, e se não for, vai mudar isso hoje, eu tenho certeza, porque Deus é um Deus que muda tudo, Ele é um Deus de milagres, então Ele vai mudar seu jeito de olhar o mundo hoje, se você está vendo o mundo com maus olhos. E vamos para o conteúdo de hoje. Ontem eu postei uma enquetezinha lá para mim saber o que vocês queriam que eu conversasse com vocês aqui hoje. E vocês mandaram muito pedindo para mim falar sobre protetor solar, que eu sempre converso aqui com vocês rapidamente, mas nunca dei uma explicação mais a fundo. Então hoje eu vim trazer para vocês os protetores solar. Como sempre, gente, no final da live eu vou responder o máximo de perguntas que eu conseguir. Então podem mandar as perguntas, ou quem quiser segurar as perguntas para o final, eu vou responder o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, quero começar falando com vocês sobre o protetor solar químico, tá? O protetor solar químico. Qual que é o protetor solar químico? Aquele que nós encontramos mais fácil no mercado, aquele que a gente compra nas farmácias mais livremente, é os mais comuns, tá? Eles são mais vendidos principalmente por terem um valor agregado melhor, eles são mais baratos, tá? Mas qual que é a diferença? O protetor solar, quando ele é químico, ele pega a energia que vem a radiação que vem para o rosto e ele transforma numa baixa radiação, mas mesmo assim tem permeabilidade, tá? Só que o problema desses protetores solares é que eles têm sempre neles compostos que são químicos, que são cancerígenos, infelizmente, e que são disruptores endócrinos. Então, o que eu quero falar para vocês? Que o protetor solar, ele é necessário? Sim, porém nós não podemos exagerar, tá? Então, se você usa protetor solar, sempre pensa quando usar, porque a nossa pele precisa respirar. Eu vejo pessoas falando para usar, inclusive, no período da noite. E não é assim que funciona. Ah, mas precisa da proteção de luz azul.
realmente nós precisamos nos proteger da luz azul, mas o que eu faço para me proteger da luz azul? Eu coloco o filtro no meu celular de luz azul. Os celulares, eles já vêm com esse filtro. Tô até pegando o celular aqui para mim ver se eu consigo achar para mostrar para vocês. Ó, tá aqui, ó, vocês conseguem, não sei se dá para enxergar direitinho. Ó, tá vendo aqui que tá escrito proteção ocular? É essa lampadinha aqui, ó, a segunda. Dá de ver? Então, se vocês ativarem essa proteção para ocular, vocês já vão se proteger da luz azul. E não deixar a luz do celular muito alta, sempre usar ela um pouco mais baixa, então aí você já está se protegendo. E no computador é a mesma coisa. Baixa lá o brilho do seu computador, coloca um filtro de luz azul nele. Eu lembro que antigamente se usava aquelas telas azul por cima, né? Para quem tem criança que vai dar o celular para criança, gente, é muito importante proteger de luz azul porque faz muito mal para eles. E nós precisamos pensar na questão da luz azul também em relação ao sono. Por quê? Quando essa luz azul entra nos nossos olhos, ele manda informação para o nosso cérebro de que não é hora de dormir. Então, o nosso corpo que tem esse controle aí de melatonina e cortisol, o nosso corpo vai entender que não é hora de baixar o cortisol para poder a melatonina subir, que é o hormônio do sono. Então, olha como é importante. Às vezes a gente fica ali no celular, ali na cama, um pouquinho antes de dormir, demora para pegar no sono, dá uma certa insônia, mas é porque o nosso corpo ele é programado pelo ciclo circadiano. E o ciclo circadiano acontece pela luz do sol. Então, nós precisamos entender que a influência da luz azul é muito importante. Então, façam essa proteção de luz azul, não só pensando na pele em si, no melasma, né, ou no envelhecimento da pele, mas pensando também na insônia, pensando também no seu ajuste dos hormônios ali do sono e do cortisol, da melatonina e do cortisol, certo? Então, luz azul, falado. Vamos voltar aqui para o protetor solar químico. Protetor solar químico, infelizmente, ele tem muitos nomes de compostos que estão junto dele. Alguns, inclusive, são proibidos na União Europeia, são proibidos nos Estados Unidos, mas, infelizmente, aqui no Brasil ainda é liberado. Entre eles, nós temos a benzofenona, que pode estar escrito como benzofenona 3, benzofenone com pH, oxibenzona. Todos eles são disruptores endócrinos ou disruptores hormonais. Como é que é? Como é que funciona isso? Para a gente entender bem. Nós passamos na nossa pele, tudo aquilo que nós passamos absorve e vai para o nosso fígado, tá? Tudo que nós passamos absorve e vai para dentro de nós. E tudo aquilo que nós passamos tem influência na nossa cascata hormonal, tem influência na nossa tireoide, tem influência em intoxicação. Então, o protetor solar químico, ele tem bastante disruptores endócrinos e também metais pesados, tá? Então, pensem nisso quando for usar. Ah, Marina, mas você está dizendo para não usar? Não, gente, eu não estou dizendo para não usar. Eu estou dizendo para vocês ponderarem o uso. Ano passado, em março, quando fechou tudo da pandemia, aqui fechou uma semana. Eu fui para casa e decidi que eu não ia mais usar protetor solar para testar. Por quê? Naquela época, gente, eu não estava nem pensando em ter esse trabalho aqui com vocês. Eu não estava nem imaginando lançar um curso de melasma, mas eu já trabalhava com melasma há bastante tempo aqui na minha cidade, né? E eu resolvi ficar sem o protetor solar porque já fazia muitos anos que eu lia muitos artigos científicos sobre esses disruptores endócrinos, sobre todas essas coisas, e eu quis testar, porque eu falei, gente, mas como que nós vamos ficar sem protetor solar? Principalmente aqui no Mato Grosso. Então, eu peguei e parei de usar. Beleza, testei. Gente, naquela primeira semana, depois de uns dias assim sem usar, meu rosto começou a melhorar tanto, a minha pele começou a ficar muito mais bonita. Ela era um pouco craquelada, melhorou. A questão do acne, eu tinha umas incidências de acne, principalmente assim, ó, inclusive, olha aí, ó, gente, chegou meu período e eu tô aqui com espinha.
Mas é assim, né, gente? Somos mulheres, então cada dia é uma coisa. E então, assim, eu vi que minha pele melhorou muito quando eu tirei o protetor solar, tá? E daí eu comecei a testar. Eu falei, eu vou ver se minha cara vai escurecer. Se não escurecer, eu vou contar isso pra galera. E eu fiquei 1 ano pra começar a falar que eu não estava mais usando protetor solar. E daí eu vi outras pessoas que também não usavam, né, que já são bem mais conhecidas na internet do que eu, e daí eu falei, aí ó, então não tô tão errada assim, né? E de verdade eu gostei da experiência de não usar. Quando eu uso protetor solar? Eu uso quando eu vou pra roça, quando eu vou pra piscina, quando eu vou pra praia, aí eu uso. Só que nós temos que pensar que o protetor solar, ele vai nos proteger da parte da prevenção do envelhecimento por conta das fibras colágenas. Ele também vai ajudar na parte de queimar a pele em si, né? Mas ele também tem um detalhe importante, ele bloqueia todos os raios UVA e UVB, então os raios que são bons, que a gente absorve ali para a questão da vitamina D, também não são absorvidos. Então no corpo mesmo eu não passo o protetor solar, a não ser que seja na praia mesmo, né? Ou numa piscina que eu vou pegar mais sol. Então, a minha experiência com protetor solar foi assim. O protetor solar químico, quando você vai aplicar, você tem que aplicar ele de 15 a 20 minutos antes da exposição. E geralmente é bastante sensível, as pessoas ficam com alergia. Eu vi que alguém escreveu sobre isso. Aqui, ó, Daniele disse, às vezes quando passo o protetor sinto um pouco de ardência no melasma. Será porque isso acontece? Por conta dessa composição ser muito forte. Se nós pensarmos que a pele que está com melasma, ela está sensibilizada, ela está perdendo a função principal dela, que é de barreira, quando nós colocamos esses protetores solares em cima, que tem bastante químico, eles acabam dando uma ardência sim, tá? Então, é o mais fácil de comprar, mas infelizmente ele não é tão bom, tá? Então, usem moderadamente. Temos também o protetor solar físico, não é tão fácil de achar, ele é um pouquinho mais caro do que o protetor solar químico, só que ele não dá alergia, ele é o mais indicado para crianças, para gestantes, até porque foi feito um estudo da Environmental Working Group. Ai, meu inglês é péssimo, gente. Mas em todo caso, eles fizeram esse estudo e pegaram um teste de urina e de leite materno e já encontraram muita benzofenona nesse leite. Então você está amamentando ali seu bebê ou você está gestante, você já está passando direto no cordão umbilical para essa criança, você já está intoxicando ela antes dela nascer. Aí eu vou entrar num assunto bem polêmico agora. O que todo mundo diz? Que o autismo, que todas essas coisas que estão acontecendo, a hiperatividade, que tudo é culpa do agrotóxico. Eu fui me informar sobre isso. Eu conversei com meus irmãos que são agrônomos, eu tenho uns pacientes aqui que são agrônomos e fui pegando informação. Eles explicaram que o agrotóxico é muito difícil ele ir para a semente da planta do que é consumido. Eles explicaram de uma forma fisiológica o porquê, que eu não vou saber passar para vocês. Só que daí eu fiquei pensando, e depois eu fui de atrás de estudar sobre isso. Será mesmo que é da planta, do agrotóxico lá da lavoura? Ou será que é tudo aquilo que nós estamos colocando dentro de nós, que já está passando para o nosso bebê, ali pelo cordão umbilical, desde o momento em que ele é gerado? Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje eu tenho pensado muito nisso. Aí a mãe está gestante, ela vai lá, ela faz selagem no cabelo, ela pinta o cabelo, ela passa muita maquiagem que tem metal pesado, desodorante que tem alumínio, ela usa protetor solar 500 vezes ao dia, aí o creme que ela usa também tem metal pesado. Então, gente, quanto metal pesado nós estamos colocando dentro de nós? Quanta intoxicação nós estamos gerando dentro de nós? Então, nós precisamos parar e pensar nisso também. Tá? E tudo aquilo que nós conseguirmos retirar para que não haja essa contaminação, não só no tempo em que estamos gestantes, mas também sempre, né, para uma melhora de vida, eu acho que é interessante. Mas voltando aqui ao protetor solar físico, qual que é a diferença do físico para o químico? O físico, quando os raios solares batem na pele, quando ele está com o físico, ele repele. Tá? Então o químico ele baixa a energia, a radiação e absorve, e o físico repele. Eu vou colocar uma fotinha para vocês depois nos stories, para vocês dar uma olhadinha de como que funciona. O protetor solar físico, a composição dele,
é de minerais, eu tô lendo aqui para mim não esquecer de nada. Dióxido de titânio e o óxido de zinco, tá? Aí eu acabei lendo mais profundamente para passar todas as informações para vocês, e tem alguns laboratórios que estão pegando esse dióxido de titânio e eles estão micronizando eles, fazendo assim moléculas muito pequenininhas. E quando essas moléculas absorvem, também existe uma certa intoxicação. Então, o ideal é cuidar para que não seja micronizado o dióxido de titânio, tá? Só que por que o protetor solar físico não é tão falado e tão difundido quanto o químico? Por dois motivos. Primeiro, que o protetor solar físico é mais caro, e o segundo motivo é que ele faz uma barreirazinha, ele faz barreira em cima do nosso rosto mesmo, então não tem permeação, esse que é o ideal, mas a gente fica com a cara levemente esbranquiçada. Tá? Então, se você encontrar um protetor solar físico com cor, ele vai disfarçar um pouco, ou se não, você vai precisar bater um pouquinho de pó ali para deixar ele um pouquinho mais seco e para disfarçar o branco que fica no rosto. Então, essa é as duas grandes diferenças do protetor solar físico e do protetor solar químico. E nós temos um terceiro protetor solar que é o híbrido, que é a mistura do físico e a mistura do químico. Essa, na minha opinião, não deve ser algo que deva ser usado, por mais que ele exista no mercado. Por quê? Se o físico não permeia, ele faz barreira de proteção, e o químico há permeabilidade, o que vai permear e o que não vai? O que vai fazer barreira e o que vai permear? Isso me deixa em dúvida, então eu particularmente não compraria o híbrido, tá? Eu ficaria no físico, eu não estou usando agora, desde março do ano passado, pretendo usar sim, já fiz pedido de protetor solar físico de uma empresa que eu conheço há muito tempo, eu trabalho e gosto muito, não posso falar marca aqui, mas a gente conversa depois sobre marca, eu vou postar para vocês assim que chegar. E depois que eu usar, eu vou comentar com vocês o que eu achei, tá? Então eu vou testar essa marca e vou ver como é que é. Se minha pele vai responder com acne ou não, se minha pele vai ficar ressecada ou oleosa. Minha pele não é oleosa. Então vou eu usar, testar e depois eu venho contar para vocês sobre isso, tá? Então geralmente as pessoas me pedem assim: qual o melhor protetor solar para quem tem melasma? Na minha opinião, o protetor solar físico, tá? Já falei pra vocês, eu não falo de marca nenhuma aqui, eu não defendo marca nenhuma. Se vocês forem olhar as grandes empresas de marca vegana, de cosmético e de maquiagem, não produz protetor solar. Vocês já repararam nisso? Então, marca é uma coisa que eu não vou falar aqui, porque tem que ver aquilo que você acha. Não adianta eu falar para você comprar o produto tal e você não encontrar aí na sua cidade ou for difícil de você comprar. Se você comprar pela internet vai pagar um frete muito caro, então não é essa a intenção, tá? Eu acho que nós precisamos nos cuidar e com aquilo que nós temos de fácil acesso, tá? Porque não pode ser só um produto que você vai usar. Você não vai comprar um protetor solar a vida inteira. Então, tem que ser algo que você consiga manter. Então, a minha missão aqui é passar informação para que vocês consigam comprar e para os profissionais que estão aqui consigam indicar o produto adequado sem ficar preso em nada. Tanto que eu sempre falo para os profissionais de estética, nós precisamos vender produtos em cabine, porque assim você consegue dizer para a paciente, olha, essa marca é boa, eu tenho ela aqui. É mais fácil do que ela ir buscar fora e acabar não comprando algo legal, tá? Então, o protetor solar químico é esse que a gente costuma usar sempre, que é o mais barato, de mais fácil acesso, mas que tem muito químico, que é cancerígeno e que é disruptor endócrino. Tem alguns nomes aqui que costuma ter na composição e que a gente não sabe, mas eles fazem mal, eu vou tentar ler para vocês. Olha, a benzofenona, que eu já falei para vocês, oxibenzone ou benzofenone, MB4, que é o 4-metilbenzilidine, ele é um disruptor endócrino humano, tá? Para-aminobenzoic acid, o PABA, então se tiver PABA, ele também oferece riscos de alergia, tá? E tem reação à luz solar, engraçado, ele está no protetor solar. Esse aqui, ele é proibido na União Europeia, nos Estados Unidos e no Canadá. Padmatio, então vão anotando os nomes aí que é para vocês darem uma olhada no protetor que vocês usam.
Além de causar irritação nos olhos e na pele, também é suspeito de toxicidade reprodutiva. Octinoxato ou etilexil metoxicinamate. Gente, é nome difícil. Outro que é de reação alérgica. Tem muita gente que reclama que não consegue usar protetor solar porque tem reação alérgica, né? O octocrilene e além de algumas marcas usam ingredientes com escrito parfum, que é um conjunto de 5.000 conjuntos químicos e sintéticos que podem provocar alergias diversas. Então, tudo aquilo que é sintético, o nosso fígado não reconhece, tá? Então, aí, a minha pergunta para vocês é o seguinte. Se nós precisamos de vitamina D para melhorar o melasma e nós nos cobrirmos de protetor solar, tanto o rosto quanto o corpo, nós estamos absorvendo vitamina D? Não. O que será que é mais prejudicial para o melasma? A falta de vitamina D, com certeza. Gente, eu não estou falando para vocês não indicarem ou para vocês não usarem. Quando que eu deixei de usar o protetor solar? Quando eu tive certeza que meu corpo não estava mais inflamado, tá? Então, enquanto meu corpo permaneceu inflamado, eu permaneci usando o protetor solar por segurança. Porque o que acontece? Se o melasma é uma informação de inflamação e ele precisa mandar essa melanina para o rosto, mesmo você usando o protetor solar, ele vai mandar melanina. Gente, responde aqui para mim, aqui. Quem tem melasma usa protetor solar e o melasma tá piorando? Mandem aí pra mim, que eu quero saber quem que usa e que mesmo usando protetor solar o melasma escurece. O que acontece? O sol é luz. Então essa luz, quando chega em contato com o nosso rosto, ele vai acabar evidenciando aquela melanina que está ali, vai acabar meio que escurecendo. A Dani, nossa, eu aplico o protetor várias vezes ao dia. Meu Deus, Dani, se seu protetor solar for químico, infelizmente você está colocando muito disruptor endócrino dentro do teu corpo. E eu vou te dizer uma coisa, esse disruptor endócrino, ele altera a tireoide dá melasma. Esses disruptores endócrinos, eles são disruptores hormonais. Existe o melasma hormonal. E tem também a questão da toxicidade, por eles serem químicos e serem sintéticos, o fígado não reconhece. E o fígado dá melasma. Então pensa só na contradição. Gente, olha quantos eus que nós temos aqui, ó. Então, usar protetor solar é segurança de que você não vai ter melasma? Não, de jeito nenhum. Então, assim, moderem o uso. Busquem protetores solares físicos, que é o melhor. Cuidem para não ter o dióxido de titânio micronizado. Peguem um dióxido de titânio normal. Eu tenho alteração na tireoide, Dani. Mas o que nós temos que pensar? Existem motivos pelo qual a tireoide altera. Ela simplesmente não acordou um dia de mau humor e falou assim, eu vou dar problema para a Dani. Não, não é assim. Então nós temos que buscar a raiz do seu problema de tireoide. Se nós descobrirmos o que é que causou o desequilíbrio da sua tireoide e nós regularmos esse problema pela raiz, você vai ter um equilíbrio na sua tireoide e automaticamente no seu melasma, tá? Pessoal, vou começar a responder as perguntas de vocês, vou voltar lá no comecinho, para mim pegar todos os comentários. E podem ir mandando perguntas, tá? Pode ser sobre protetor, pode ser sobre melasma, eu vou tentar responder todo mundo, tá? Que o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje era sobre essa conscientização do protetor solar e eu acho que isso ficou bem explicadinho, né? A diferença do químico, do físico e do híbrido. A Michelle disse ansiosa pela próxima aula e por mais conhecimento. Que bom, fico feliz. Quarta-feira a próxima aula já vai estar no ar, tá? Obrigada, Dani. Obrigada mesmo. Acabei de ver sua mensagem aqui. A Vieira disse, Deus está me moldando aos poucos e o oleiro está fazendo os ajustes necessários. Glória a Deus. Se nós somos sempre um vaso de barro e aceitamos ser moldados pelo oleiro, com certeza nós iremos longe, porque essa é isso que Deus quer de nós, que nós sempre deixamos nos ser moldados. Esse aqui eu já respondi. Deixa eu ir subindo aqui. Tatiane, gosto de indicar o protetor solar realmente somente se a paciente tiver exposição solar
mais que 20 minutos. Muito bem, Tatiane. Parabéns já por ter essa consciência que você tem, porque realmente nós precisamos pensar em tudo aquilo que nós estamos colocando dentro do nosso paciente. Doutora Aniele, o que você acha do protetor solar físico manipulado? Se a farmácia de manipulação for realmente séria, doutora, gosto muito. E eu acho muito legal, principalmente se ela for na sua cidade, porque assim você consegue indicar para suas pacientes e elas podem comprar ali. Você inclusive pode fazer uma parceria com essa farmácia, você não precisa ter um estoque, ela vai manipular e vai entregar para sua paciente. Então eu acho muito legal mesmo. Aí você faz lá o protetor solar da doutora Anne e vira uma referência na cidade. Eu acho muito bacana isso, viu? Muito bom. A Michelle tá falando aqui, e o protetor solar com PPD? Então, na verdade, o que nós precisamos cuidar é justamente o PPD, tá? O FPS, ele vai cuidar de um raio solar que ele não nos causa envelhecimento, né? Agora, o PPD é o que cuida do raio solar que causa o envelhecimento na pele, que causa ali a degradação da fibra colágena. Então, o PPD é o mais importante. Acima de 20 já é um protetor solar muito bom. Nem sempre vem escrito PPD, às vezes vem escrito maisinho, maisinho, maisinho. Então, é sempre importante verificar isso, tá? Mas cuidado sempre com os protetores solares químicos. Vamos nos físicos, gente. A Elizabeth Felipe, melasma tem a ver com emocional? Sim, muito a ver com emocional. O melasma emocional existe. Eu acho que eu não falei sobre isso aqui ainda, né? Vou fazer uma live falando sobre melasma emocional. Boa ideia. Vou até anotar aqui que é pra mim não me esquecer. Deixa eu anotar aqui. Se quiserem me dar ideias aí, gente, pra mim fazer as próximas lives, eu super topo. Então, melasma emocional. Anotado. Tem tudo a ver, sim, Elizabeth, por quê? Porque quando nós alteramos as nossas emoções, nós causamos alterações na fisiologia do nosso corpo. Quando nós entramos num estado de estresse, nós alteramos a quantidade de cortisol que está no nosso corpo e automaticamente a melatonina baixa, causando distúrbios no sono. Pode causar distúrbios no estômago, fazendo uma baixa, uma hipocloridria, tanto que o pessoal fala muito da gastrite emocional. Causa muitas coisas no nosso corpo. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, tá? Então, o melasma emocional existe sim, e na minha opinião é o mais difícil de tratar, porque você não consegue só resolver as raízes do seu paciente, você tem que resolver a raiz do melasma dele e ainda orar para Jesus curar as emoções do paciente, porque às vezes é uma situação que nem depende tanto da pessoa. Por exemplo, eu atendi uma senhorinha aqui, que ela estava casada há 20 e tantos anos. Uma querida, cara. Só que ela tava nessa, que não sabia se largava do marido ou se não largava, sabe? E ela tinha N coisas que pesavam. Então, ao longo do tratamento, eu sempre busquei conversar muito com ela, falar de Jesus pra ela. E nós terminamos o tratamento, não era de melasma, ela me procurou para fazer um outro tratamento, que eu trabalho com ozonioterapia também, né, que eu gosto muito. E terminamos o tratamento e ela não tinha decidido se ia se divorciar ou não do marido. Então, agora já faz dias que eu não converso com ela, eu não sei se ela se divorciou. Só que enquanto ela não resolvesse o problema emocional dela, o resto também não ia funcionar tão bem. Então, quando a pessoa tem melasma e é de raiz emocional, infelizmente é mais difícil, e eu sempre gosto de associar com profissionais que sejam dessa parte de saúde mental. Aqui na clínica eu tenho um hipnoterapeuta, então sempre que eu vejo que é algo que precisa de ajuda de parte emocional, eu encaminho para o hipnoterapeuta e a gente faz esse tratamento então mais integrado. Então é interessante você ter parceria com algum terapeuta de parte emocional, com um psicólogo, tudo isso ajuda. Tatiana, estou amando, que bom. Micaela Vitorino, DIU de cobre é uma boa opção para quem tem melasma e usa contraceptivo oral? Excelente opção. Pode ser o de cobre ou pode ser o de prata. Eu uso o de cobre já tem uns 4 anos. Eu sou meio ruim para guardar essas datas, sabe? Mas acho que já tem uns 4 anos que eu uso. Nos 3 primeiros meses aumenta um pouco o fluxo e dá um pouco de cólica. Parece que o de prata dá menos cólica, tá? Mas é uma excelente opção.
A Fátima, depois que estou vendo sua live, suas lives, parei de usar ácido, estou passando menos protetor solar e estou hidratando bem a minha pele. Estou vendo uma melhora maravilhosa em minha pele, agradeço muito. Gente, que maravilha, Fátima! Olha só, são pequenas mudanças que ela já começou a implementar nela mesma e que já estão dando diferença. Muito bem, Fátima, você está no caminho certo. Não sei se você viu a live sobre a influência dos alimentos no melasma, mas ela vai ser postada, acredito que quarta-feira aqui no perfil. Cuide dos alimentos, de deixar de comer determinados alimentos e de colocar na sua vida novos alimentos para que ajude, porque tem os alimentos inflamatórios que nós precisamos tirar e os anti-inflamatórios que ajudam a combater as inflamações, tá? Então assiste essa live também se você não tem assistido e ingere água, bastante água aí que você vai ver melhorar demais essa pele. Doutora Aniele, adorei a ideia. Hoje tem bastante gente assistindo a aula 1, eu nem mandei nos grupos que eu tenho falando da live, que é para não tirar o pessoal de assistir a aula 1. Amanhã eu vou estar aqui respondendo as dúvidas dessa aula 1, tá, gente? A Daniele, você recomenda passar protetor solar quantas vezes ao dia para quem tem melasma? Daniele, vamos lá, vamos pensar aqui. Se nós pensarmos em proteção física, a maquiagem é uma proteção física, tá? Então, o que eu vou falar pra você? Passa o protetor solar físico pela manhã, passa uma camada de maquiagem, porque se você tem melasma, você deve se maquiar, né? É o que a maioria faz. Hoje eu já não uso mais maquiagem, somente quando eu vou sair com o boy, né, gente? Porque daí eu quero sair gata, né? Meu boy merece uma mulher bonita e eu faço maquiagem. Hoje eu uso o rímel, eu sempre mostro pra vocês aqui, porque meus cílios são muito branquinhos. Passa um pouquinho de sombra aqui na sobrancelha, porque eu tenho sobrancelha só até aqui, ó. Isso aqui tudo... Olha aí, gente, vocês estão vendo? Que é só sombra, não tem pelo. Eu tenho a sobrancelha do meu pai. Então é isso que eu faço pra vir aqui falar com vocês, tá? Mas, se você usar maquiagem, passa uma maquiagem em cima do seu protetor solar físico. Por que eu estou falando da maquiagem? Porque ela também é uma barreira física. Então você tem a barreira física da sua maquiagem. Compra uma maquiagem vegana, tá? Compra uma coisa boa, que não tem metal pesado e passa nessa cara. Quando você for embora do seu serviço na hora do almoço, eu não sei se você mora em cidade grande, mas aqui é cidade pequena, a gente vai sempre para casa para almoçar. Ou também repõe essa maquiagem logo depois do almoço, né? E tá ótimo, tá excelente, porque você já vai ter a barreira física da cor que já vai te ajudar nessa parte aí, mas não usa maquiagem cheia de metal pesado, compra uma coisa boa. Lu Carvalho, minha cidade é bem interior, onde posso achar esse protetor físico? Lu, dá uma olhadinha na internet, porque realmente eu não consigo te falar, né? Menopausa pode causar melasma? Geralmente, Elizabeth, o melasma hormonal, ele acontece depois dos 40, 45 anos, tá? Que é quando o nível de estrogênio dá aquela alterada ali entre estradiol, a estrono, o estriol, ele faz aquela baguncinha, tá? Então, geralmente o melasma hormonal aparece depois dos 40 anos. Não é comum uma mulher de 20 e poucos anos ter melasma hormonal, tá? Então... sim, pode causar sim, e da mesma forma como também pode acabar com o melasma. Tem gente que tem melasma a vida inteira e quando chega no período da menopausa, por uma baixa de nível estrogênico, ela some com o melasma, acaba. Então pode tanto causar como pode melhorar a pele da paciente, tá? Lausa, não consegui entrar no grupo. Lausa, me manda um direct, que daí eu vou ver qual grupo que você não conseguiu entrar. Se é o do WhatsApp ou se é o da jornada lá no Facebook, que daí eu dou um jeito de arrumar isso pra você. Só que me manda um oi lá no direct, porque senão eu esqueço. Clécia, o hidratante facial de ozônio vende em farmácia? Se eu não achar esse hidratante, indica um pra quem tem melasma. Bom, vamos lá. Eu quero sempre que vocês tenham consciência do que comprar. O que você precisa comprar, Clécia? Primeira coisa, uma base que seja compatível com a sua pele. Se você tem a pele muito oleosa, pense em comprar uma loção ou um sérum que seja hidratante. Se sua pele for um pouco mais seca, você pode comprar um creme normal.
que seja livre de metais pesados, porque os metais pesados, que os parabenos, todas essas coisas são disruptores endócrinos e eles vão causar problemas na nossa tireoide, vai absorver, vai pro fígado, então causa inúmeros problemas. Então sempre tenta pegar produto vegano, tá? Esse de ozônio que você tá falando, você vai encontrar no site da marca, tá? Você consegue comprar livremente, você só vai pagar um fretezinho ali, né? Caso na sua cidade não tenha algum representante. Talvez se você chamar lá no site e pedir se existe alguma esteticista que venda, algum representante, talvez você ache, tá? Gosto muito desse produto de ozônio, porque ele faz um equilíbrio de microbiota e ele mantém o manto hidrolipídico da pele. Gosto muito da sabonete dessa aí de ozônio, que ela é uma espuma, que ela remove a maquiagem sem estragar o manto lipídico. Então, além de sabonete, ele é um demaquilante, tá? Então, é bem interessante, dá uma olhadinha no site. Esteticista Michele, moro em Ubatuba, litoral norte, verão praticamente o ano todo. Como posso orientar em relação ao protetor, já que sempre tivemos mentalidade que o protetor deve ser reaplicado 2 em 2 ou 3 em 3 horas? Michele, primeira coisa, faz o tratamento de melasma na sua paciente, trata ela pela raiz. Feito isso, ela vai estar livre de inflamações. Assim, o melasma, que é uma informação de inflamação, ele vai deixar de ser mandada essa informação de inflamação. O sintoma, que é o melasma, vai deixar de existir. Depois, mas você já vai explicando tudo isso que tem dentro do protetor solar, para existir essa substituição aí com o protetor físico. Faz que nem eu falei para a doutora Aniele, vai numa farmácia de manipulação aí, faz o seu protetor solar físico, coloca lá o protetor solar da Michele e tenha isso para ofertar para suas pacientes. Por quê? É muito difícil realmente você dizer para que não use, principalmente se vai para a praia, tem que usar, tá? Só que dê um produto, dê uma opção para ela boa, tá? E depois pode, a paciente se sente à vontade de reaplicando o protetor físico mais de uma vez, reaplique, ela precisa se sentir bem. Esses tempos atrás eu fiz uma live aqui com uma paciente, com a Lara, ela está em tratamento de melasma comigo e ela foi fazer sessão de bronzeamento, mesmo estando em tratamento de melasma. E o rosto dela não escureceu, gente, não escureceu. Ela ainda tem melasma? Tem. Tá bem mais claro do que quando ela começou? Muito. E ela pode tomar sol? Pode. Então, assim, ela tá lá fazendo bronze, gente. Ela vai fazer 3 sessões de bronze, ela veio fazer a primeira, dei uma olhada na pele dela. Tá normal, não escureceu nada. Por quê? Porque quando você trata a raiz do melasma, o sol não vai escurecer. Claro, ela usou protetor solar sim para fazer o bronze no rosto, ela usou, tampou o rosto, botou sei lá o que na cara, mas tampou, não pegou sol diretamente no rosto. Mas a gente sempre ouve falar que quem tem melasma, se pegar sol na ponta do dedão do pé, já vai causar escurecimento, né? Então, tratou raiz, não tem inflamação. Se não tem inflamação, o sol não vai manchar. Adriana Maia, eu parei de usar protetor solar tem uns 2 anos. Melasma não acentuou, mais como antes. Uso para d'água. Não sei o que é, mas em todo caso, muito obrigada. Olha aí, gente, mais uma pessoa que tem a mesma opinião que eu e que falou que o melasma não acentuou. Tratamento de CO2 funciona para melasma? Dani, na minha opinião, não. Por quê? O CO2 vai fazer remoção de melanina, que nós temos aqui na parte de fora. Então, vai varrer pigmento. Mas é como se você tirasse o pigmento da pele e largasse... É que nem você limpar a casa e largar as portas e a janela aberta no meio de uma ventania de poeira, tá? Porque o que acontece? Você vai remover essa melanina que está aqui, mas o seu corpo vai continuar mandando a informação da inflamação. Então, em questão de meses, ou quem sabe de dias, a pele da paciente já vai estar manchada novamente, porque não tratou a raiz. O CO2 só remove pigmento. E o que acontece com essas coisas que removem pigmento? Na maior parte das vezes, elas fazem uma queimadura e elas cronificam a mancha com o futuro. Então, a pessoa que iniciou com melasma, depois ela passa a ter uma queimadura, então não é só um melasma. E essa cronificação da mancha é muito difícil de ser tratada. Então, não faz, o CO2 dói muito, é super caro e não vai te dar o resultado que você quer. Se você comprar o CO2, você está comprando a certeza do efeito rebote.
Eu vou falar sobre isso na aula de quarta lá da jornada, viu, gente? Petrolato seriam metais pesados? O petrolato, ele não entra na classificação do metal pesado, ele é um disruptor endócrino, porque se eu não me engano, o petrolato é xenoestrógeno, tá? Eu acho que ele não é metal pesado, acho que ele é xenoestrógeno, mas agora me fugiu aqui da memória. Mas não pode usar. O importante é isso. Parabenos, petrolatos não são indicados, tá bom? Cláudia, bom dia. Eu adquiri melasma quando iniciei o anticoncepcional. O que pode ter atingido? Eu tenho eu tenho ali no feed um videozinho bem curtinho que fala sobre o anticoncepcional e como ele age. Mas, num resumo, quando nós tomamos o anticoncepcional, nós confundimos os nossos hormônios, tá? Por que isso acontece? Porque a gente não quer engravidar. Então, quando há essa confusão ali dos hormônios, eles mudam o processo de produção, pode acontecer sim uma alteração no perfil estrogênico e existe o melasma hormonal. Então, é porque o anticoncepcional bagunça os hormônios, tá? Então, o ideal seria você usar um DIU de cobre ou de prata. Lembrando que o DIU Mirena é hormonal também, tá? Então, tem que ser de cobre ou de prata. Kellen, gosto bastante de produtos de ozônio, tá? Sempre falo aqui pra vocês, só que eu não posso indicar marca aqui na live, tá? Senão eu tomo um bloco aqui. Então eu não vou indicar pra vocês o nome da marca, mas eu gosto muito de produtos com ozônio porque eles não são agressivos, eles são livres de metais pesados, então eles não fazem alteração no fígado, eles não têm disruptores endócrinos, por isso que eu indico, tá? Kellen, fazendo tratamento com dermatologista não tenho visto melhora. O Kellen, então, pode ser que ele não esteja tratando a raiz do seu melasma. Se o foco do tratamento que você está fazendo é apenas a nível de pele, somente tratando remoção de pigmento, realmente você não vai ter uma melhora significativa. Pode até melhorar, mas em pouquíssimos dias ou meses vai voltar a manchar. Então, o ideal é tratar pela raiz. E eu falo o seguinte, gente, para todo mundo que tá aqui comigo, quem não se inscreveu na jornada, a aula não já tá liberada. Tem um conteúdo muito legal lá, tá? Então, se vocês não se inscreveram, no link da bio tem ali a inscrição da jornada, se inscrevam, vejam, são 3 aulas. Quem não é profissional de estética que tá aqui, manda para uma profissional de estética perto de vocês. Eu não faço tratamento à distância, que é uma pergunta que todo mundo me pede. Se eu faço consulta online, não faço, porque a minha missão de vida é colocar uma lapidadora em cada cidade, é ter uma profissional de estética que trate pela raiz em cada cidade. E eu garanto para vocês que esse conceito ele muda a nossa visão de tratamentos estéticos, não somente de melasma. Então, não faço, precisa vir em cabine, então eu quero ter uma lapidadora em cada cidade. Então, Kellen, se você não é profissional de estética, manda o convite da jornada, manda o meu perfil para uma profissional pertinho de você, convida ela para conhecer e se ela entender essa visão, dia 1º de novembro vai abrir uma turma do curso Melasma Lapidado, tá? E daí, quem sabe, você já passa a ser a primeira paciente dela aí. Elizabeth, não posso falar de marcas aqui, tá? Mas dá uma olhadinha, por favor, no rótulo. Se tem benzofenona, se tem autocrileno, se tem todos aqueles outros que são disruptores endócrinos, que são químicos, dá uma olhadinha e daí você já não usa. Mas lembra que o melhor protetor solar é o físico, tá? Raine, se for facial, pode. Se não for facial, não. Kellen, não sei o que é MMP. Não sei o que é. Kellen, se você puder dizer melhor aqui. Ó, a Renata Ferreira disse, o CO2 acabou com o meu rosto. Infelizmente, né? Cláudia, amém. Ô, Lizzy, vai ficar gravado sim, só que eu só vou postar na semana que vem, tá? Oi, Rainha, eu não faço consulta online, tá? Isso aí, se inscreve lá, Kellen. Meninas,
É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi. Como saber se o protetor é físico ou químico? Excelente pergunta, Raine. Pela composição. Pela composição dele, tá? Se ele é físico, ele vai ter o dióxido de titânio e ele vai ter o óxido de zinco, tá? Se ele for químico, ele vai ter outra composição. Geralmente tá escrito se ele é físico ou químico. Ninguém bota lá protetor solar químico, mas geralmente quem tem físico escreve protetor solar físico, tá? Então procure um protetor solar físico, mas lembra desses dois nomezinhos que eu falei pra você, dióxido de titânio e óxido de zinco. A Fran escreveu MMP é uma forma de infundado. Gente, não sei o que vocês estão falando, agora eu fiquei curiosa. Kiara, eu passei um produto que tinha hidroquinona, acabou com o meu rosto. Hidroquinona é bucha, gente, é fria, pior coisa do universo. Ainda bem que ela é uma composição e não uma marca que eu posso ficar falando, né? É péssimo, é um disruptor endócrino, ele tem uma hepatotoxicidade exagerada. Ela causa uma queimadura na cara, então realmente foge. Quem estiver usando o produto com hidroquinona, foge. Michele, e aqueles pó que já vem com fator de proteção? Então, é interessante, né? Dá uma olhadinha, né? Que geralmente eles são protetores químicos, então cuida com a composição, cuida para entender se tem esses químicos, esses disruptores endócrinos que eu falei mais cedo aqui. E que é a benzofenona, otocrileno, deixa eu pegar aqui para mim ler mais alguns que eu não me lembro do nome de todos. Que nem eu falei para vocês, tem alguns que são proibidos fora do Brasil, mas infelizmente aqui ainda tem. Ó, o Parfum, octinoxato, Padmate, ó, o Paba. Então essas coisas são tudo prejudicial para a saúde, tá? Então, na minha opinião, o que seria o melhor, Michele? Para você indicar para sua paciente para você usar. Compra um protetor físico e passa um pó vegano em cima. Aí você já está tendo duas proteções físicas, a da cor e a do protetor solar. Ah, a Fran tá falando aí que MP é uma técnica, forma de aplicação de medicamentos. Não conheço mesmo. Meninas, tem mais alguma pergunta ou alguém que eu tenha esquecido de responder? Bom, essa foi a live do protetor solar. Falamos aqui do protetor físico, do químico e do híbrido. Falei também um pouquinho sobre a proteção de luz azul, tá? Agradeço a todos pela companhia de vocês. E lembrando que a gente está aí na Jornada Raiz do Melasma, a primeira aula já foi liberada. Então quem não assistiu, corre lá para assistir. Quem não se inscreveu, se inscreve lá no link da bio do Instagram. E entrem na comunidade, postem lá o que vocês acharam da primeira aula. Ah, que bom, Elizabeth, adorei também. Mandem lá pra mim o que vocês acharam. Eu gosto muito quando vocês participam comigo, meu coração fica super feliz, tá? E quero finalizar com vocês lembrando a palavra que eu iniciei, que está em Mateus 6, do 22 ao 23, que diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então que vocês façam um excepcional dia, porque eu sempre creio que é decisão nós fazermos ou não, e que o corpo de vocês esteja cheio de luz e que os olhos de vocês sejam muito bons, tá? Espero vocês amanhã. Amanhã eu vou estar tirando dúvidas sobre o conteúdo da jornada de hoje. Então quem não assistiu, assiste e amanhã vem aqui com as perguntas que eu quero tirar todas as dúvidas para vocês, tá? Beijo no coração e fiquem com Deus!